Pessoal, começamos aqui mais um IVE Podcast, hoje falando sobre tech. Estou aqui com alguns convidados especiais aqui, eu vou passar a palavra para que eles se apresentem. Eu sou Miller Augusto, sou o CEO e presidente aqui na IVE, e o tema vai ser um pouquinho sobre arquitetura de sistemas e arquitetura de software, olhando aí um âmbito de governança, estratégia, né, toda a jornada aí que está envolvida aí nesses assuntos aí tão cheio de tecnês, como a gente brinca aqui, mas vou passar a palavra pro meu amigo Carlos, vamos, conta um pouquinho da sua história aí, se apresenta para o nosso querido Testolini se apresentar na sequência. Primeiramente, prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Meu nome é Carlos Garcia, sou natural de Campinas, 35 anos, casado com a Angélica, pai da Antonella e da Pietra. Temos a nossa Golden, a Zara também. Estou na área de tecnologia já há 16 anos, passei ali por algumas empresas, as principais, né? DHL, HP, TOTUS, tive um período longo na Bosch de 11 anos e meio. Passei pelo Via Varejo, atual Grupo Casas Bahia, e estou aí nas últimas 2 semanas na Livelo, atualmente como Software Engineer Leader. Então, tem um pouquinho de estrada aí, né, nesse contexto. Muito bom, muito bom. Maravilha. Pessoal, Felipe Testolini, vice-presidente do Grupo IVE. Também tenho uma carreira toda em tech, trabalhando em grandes corporações, grandes integradoras de tecnologia. Uma passagem por startup, né? Apaixonado por startup, então fiz uma passagem por startup e agora estou aqui no Grupo IVE, junto com o Miller, para a gente desbravar em novos caminhos. Com certeza, com certeza. Então, Bom, essa acho que é muito amplo esse tópico, né? Falar de tecnologia, principalmente quando a gente fala de arquitetura, né? É, é, tem vários caminhos que a gente consegue realmente começar a olhar aí. Eu tenho algumas perguntas, mas acho que é para deixar um papo mais aberto aqui, mais à vontade, né? Eu sei da sua história, né? Acompanhei um pouco aí. Sei o quanto é complexo dentro das grandes companhias, porque nada é tão simples. A gente precisa seguir, principalmente, alguns padrões, algumas regras, e cada instituição tem o seu modelo, a sua forma, e a gente lida, por mais que exista eu acho que uma receita de bolo, né? Inclusive faltou bolo aqui, porque a gente é mineiro, trouxe uma garrafa de café. Falei que traz a garrafa da avó, porque sem café não vai dar. Mineiro sem café. E a turma ali de Campinas, que é meio que um mineiro do brejo ali, que faz de conta que é paulista, mas tá mais mineiro que paulista. Também não descarta aí o café e o R. Mas brincadeiras aí, a gente sabe que no dia a dia, por mais que exista essa receitinha, vai esbarrar aí um pouco da cultura da companhia, pessoas que já estão inseridas no contexto há muitos anos e elas têm aí as suas preferências, isso conta, né? E claro que no dia a dia eu falo que discutir tecnologia é igual religião e futebol, então você tem que ter cuidado, porque senão você acaba comprando guerra ali dentro, né? é verdade. Me conta aí, Carlos, como é que foi você que passou por várias companhias ali, sempre numa cadeira de liderança, como é que foi essa jornada? Na verdade, não, né? Comecei lá no início, né? Realmente numa cadeira ali mais operacional. Por exemplo, no período da Bosch, eu entrei ali como estagiário. Olha, Troquei ali O primeiro emprego foi um CLT, e aí eu tinha um pai advogado que falou assim: você tá maluco, você vai trocar um emprego CLT para você ser um segundo emprego que era cooperado, todos os riscos trabalhistas. Ele me deu uma aula naquele dia, Uhum. e eu falava: pai, eu tô com a chance de deixar de ser o mecânico para ser o piloto. Era a analogia mais fácil que eu Excelente, entendi para explicar para ele o excelente. que era trabalhar com hardware, o que era trabalhar com software. E aí, num primeiro momento, ele ficou um pouco o pé atrás. E ali no grupo TOTUS, eu tive 2 anos de experiência com programação, que foi o que me habilitou a entrar na Bosch num período de estágio, que eram 7 etapas, 4 meses naquele período de Uhum, entrevistas. uhum. Muito, eu falei, nossa, para o estágio já é assim, imagina para uma cadeira de liderança. E aquilo me trouxe realmente uma perspectiva de que você pode ter vários segmentos dentro da universidade, mas muitas vezes quando você vem para o lado de fora aqui é bem diferente. Então, nem sempre a matéria que você mais se identifica é a que te abre uma porta. Nem sempre eu estava mirando numa coisa e acabei acertando uma outra, que foi o SAP. E hoje eu sou muito grato por ter acertado esse iceberg enorme. Então, o SAP me abriu muito a mente em relação à complexidade de um ecossistema modularizado. E aquilo me permitiu estar ali em 12, 13 países fazendo implementações. Então, sou muito grato porque trouxe um período não só de soluções técnicas, mas de cultura também. Então, ter colegas de outras nações ali com um idioma realmente bem diferente, às vezes da pronúncia do próprio inglês, hábitos diferentes, me abriu um pouco a mente e muito numa visão de processo, né, de organização.
Já no Grupo Casas Bahia tinha uma oportunidade de implementar algo totalmente novo. Era desbravar realmente, porque estava no início ali da parte de modernização. Quando você fala de arquitetura ali, eles têm um legado muito grande, né? Quando a gente falar aqui um pouquinho de microserviços e monolitos, o monolito ali, o mainframe é um desafio, né? E vinha sendo modernizado. Uhum. Então, aplicar isso, conhecer um pouco mais desse mundo fora do SAP também foi algo muito rico ali. E ali a gente tinha um desafio de implementar em 28 centros de distribuições o WMS na Manhattan. Em 1 ano e 9 meses nós fizemos 11. Participei das 11 implementações, inclusive o maior da América Latina, que é o de Jundiaí, que está aqui do nosso lado, Uhum. fez parte, foi o último que eu implementei. E depois disso veio a oportunidade de assumir um time de plataforma, muito conectado com essa questão de realmente fazer reutilização, padronização, né? Então isso que você está falando fez muito parte do meu dia a dia e hoje na Livelo está na mesma linha, né? Você vivia isso, né? Na prática ali, né? Exato, no dia a dia. O pessoal fala de padrão de desenvolvimento, né? Patterns. Mas assim, é como que você colocou, né? Assim, eu também vim de um setor muito diverso, né? A minha formação é automação com ênfase em sistemas, mas sistemas elétricos, né? Então, Uhum, eu vim da automação básica, desenvolvia placa, software uhum, para hardware e tudo mais. Quando eu virei a chave, né? Eu fui primeiro para o modelo monolito, assim, não existia, era Delphi, né? uhum. Trabalhei com muito tempo com Delphi, vivi isso dentro de alguns setores. E depois migrei para tecnologias mais novas. Então, o que era o mais novo para mim, o pessoal hoje, né, eu vejo muita gente falando de Node, de Python, né, Uhum, como uma tecnologia disruptiva. Para mim, o disruptivo era sair do Delphi e vir para o Java, e depois sair do Java e vir para o PHP. com certeza. Né? E, então, assim, eu falo que essas ondas geracionais, né, elas vão passando, né? Então, eu vejo a galera falando, não, mas hoje, cara, tem que ser Python, porque A, B, C, ou tem que ser Java, porque o PHP é desestruturado, o PHP é bagunçado, né? O Node é bagunçado. Eu falei, cara, eu já vivi isso. Antigamente o Java era o estruturado, o PHP era o desestruturado. Exato. Hoje o .NET é o estruturado, o Node é o desestruturado, né? Mas aí tem... Então, assim, no final, o que importa é realmente a experiência que você vai ter na operação, né? Por mais que o curso, a faculdade, a formação, ela te dê uma base, te dá um direcionamento, mas na prática, assim, o que importa mesmo, pelo menos o pouco que eu vivia, e ainda a gente ainda passa isso, né, no dia a dia, né, como empresa de tecnologia, cara, é conhecimento do negócio, aprofundar, entender requisitos, regras, entender o contexto da jornada entre os ambientes, o que é um ambiente de arquitetura de sistemas, o que é um ambiente de arquitetura de software, né, Perfeito. e assim, então eu falo que é vivência, né, não tem jeito, né. A vida real é outro. A vida real é vida real, não tem... Exatamente. É o famoso assim, o by the book lá, a teoria do DDD, do blueprint, do Tintopoli são maravilhosas, a gente se Sim. baseia bastante, mas na aplicação prática você tocou no aspecto aqui agora, isso que para mim acho que como líder hoje eu falo que é o principal, são as pessoas. A gente Exatamente. pode ser especialista de N Sim. tecnologias, mas se a gente não entender de pessoas, não adianta. Os Verdade. nossos negócios são feitos com pessoas, nossos colaboradores que desenvolvem são pessoas, e no final do dia a gente vai vender o serviço para pessoas. Então, ter isso ali, os nossos parceiros, obviamente, também não posso deixar de falar. Se você não entende disso, o meu viés na área técnica, muitas vezes eu vejo que a galera no início de carreira se programa muito para tirar certificação técnica, Uhum. mas olha muito pouco para o soft skill. Então, muitas vezes você tem um cara altamente competente na parte técnica, mas quando você coloca ali uma questão de comunicação, de colaboração, de negociação, igual você falou agora, entender do produto, entender das regras de negócio, é extremamente necessário. Sim. Saber opinar, bons palpites, saber sugerir coisas que talvez engajados com a tecnologia vão fazer mais sentido, né? Exato. Eu sinto Sem falta, assim, o Tesloni viveu muito isso, até mais do que eu, porque ele teve uma jornada bem nessa linha, de processo Kaizen, assim, nas indústrias, para software. Porque a galera Uhum. vive muito isso ainda no ambiente industrial, né? Verdade. Eu vejo isso Sim. ativamente em clientes que a gente já atende Uhum. há muitos anos. Mas, assim, no dia a dia, principalmente em empresas 100% tech, é processo Scrum, é tecnologia ágil, isso ok, Kanban. Uhum. Kanban, mas a causa, a raiz de negócio, na composição de negócio, pouco se fala ainda de processo linha ali, né? Sem E dúvida. ele não é exclusivo da indústria, né? Você tem um Não. bom mapa de Kanban, você realmente fazer uma análise de risco, um jornal Kaizen, né? Uma boa estrutura de Kaizen, para você entender se aquilo acontece, ter uma estrutura de PDCA para ver se a arquitetura que foi implementada é a melhor, Perfeito. né? Então, assim, eu sinto falta, viu? Assim, Sim. isso de forma geral, nas grandes empresas que a gente passa. E até mesmo nos times de sustentação, os times de suporte. Você falou uma coisa que, quando eu vim para o Grupo Casas Bahia, uma das iniciativas que eu trouxe foi a metodologia do Pareto.
O famoso 80-20. 80-20. Muito por ter essa visão de vir da indústria. Indústria, exatamente. E ali foi interessante, porque a gente tinha um time de 17 pessoas para fazer a sustentação dos 28 centros de distribuições, com filas de chamado na casa de 50 e 60 diários. Uma loucura. E aí você vê o time começando a fazer isso, identificando a causa raiz e de fato combatendo ali os maiores ofensores. E aí você não precisa ficar escolhendo qual que é o tema que você quer tratar. A fila de chamados, com a aplicação correta do método, ela te mostra o que você deve focar. Então você começa a reduzir ali justamente o seu capacity de sustentação para liberar ali horas do time para poder fazer a evolução e a melhoria contínua. Então, você vê, são técnicas que se aplicam, como você trouxe também bem colocado ali, né, do Kaizen, de melhoria contínua. E é algo que está há muito tempo na nossa. Ninguém está inventando isso nos últimos 10 anos. Não é roda nova. Exato. É roda velha, já tá. Mas é a questão da aplicação, como você bem colocou. As grandes transformações que eu consegui fazer foram usando Kaizen, usando Six Sigma, toda essa... Aí que a gente realmente pega pontos-chave, né? E, Carlos, aproveitando aqui essas mudanças, toda essa jornada e falando de pessoas, como que você trabalha a cultura? Tanto de parceiros, quão importantes são os parceiros entenderem essa cultura, essa questão das pessoas estarem junto com você e principalmente os times internos, né? O pessoal usa muito o termo do networking hoje, né? E o networking, de certa forma, às vezes as pessoas tendo uma visão errada de que o networking é fazer amizade com interesse. Longe disso. O networking é justamente o contrário. Você buscar servir primeiro o outro e naturalmente no momento onde você às vezes tem uma oportunidade ou tiver realmente uma necessidade, você tem credibilidade, você tem uma parceria. Então, trazer essa visão para os times, né, de quem está ali no dia a dia, eu falo que o líder ele tem um papel de servir. Muitas vezes as pessoas confundem. Eu estou no papel de líder para eu chicotear, para eu exigir, para eu cobrar, para eu ter a facilidade de ter as coisas na mão. Não, pelo contrário. O líder ele tem que procurar desenvolver o seu time, dar autonomia, dar pista, porque quanto mais as pessoas se desenvolvem, mais o seu time acaba te jogando para cima e te permite voar voos maiores. Então Perfeito. É a teoria do bom maestro. Exatamente. Perfeito. É um bom maestro, né? Não tem como. Porque no final é quem vai realmente estar ali com o instrumento na mão e fazendo acontecer é a equipe, né? Não tem jeito. E os parceiros que você colocou, acho que é a mesma linha, né? A gente saber ali ter bons parceiros, acho que também saber ter um crivo ali de você trazer pessoas para o seu time, para compor a sua estrutura. Lógico, tem que ter ali um filtro muito alinhado, principalmente com a questão de cultura. Não tô nem falando tanto da parte de entrega técnica, acho que isso a gente consegue no dia a dia estar alinhando. Mas ter ali a mesma cultura, o mesmo respeito, a mesma forma de transparência, de objetividade. E hoje a gente fala um cenário de diversidade, é muito importante, né? Você ter ali os valores alinhados, né? Não só da empresa, mas com os seus valores individuais, hoje eu falo que é extremamente necessário. Porque senão você acaba se sentindo um peixe fora d'água e isso realmente gera ou uma demissão ou um pedido de saída. Muitas vezes você fala assim, poxa, eu não me encaixo aqui porque essa empresa não respeita as pessoas da forma como eu acredito que deveriam ser respeitadas. Então, é um pilar muito importante hoje e essencial, né? E assim, aí um ponto, né? E aí as cadeias de burnout que a gente tem visto de forma tão exacerbada, né? Assim, mas é um ponto bem delicado, né? Porque assim, as pessoas confundem muito o quesito que é uma cobrança, né? Efetiva, né? Assim, o que é uma cobrança? O termo cobrança ele assusta, né? E o que é compromisso? Então, assim, eu acho que a cobrança ela vem quando existe a falta do compromisso, né? Se existe um trabalho feito ali de forma séria, a cobrança ela não é maldosa, né? Ela é muito pautada no que é combinado, no que precisa acontecer. E assim, isso independe de geração, depende de idade, né? Acho que compromisso é muito íntimo e isso se estende a fornecedores também, porque tem muito fornecedor, a gente brinca, né? Que é aquele cara que aparece 2 vezes ao ano, né? Quando ele assina o contrato, ele vai renovar o contrato. Então, assim, não tem muito como você seguir com um processo desse, né? Realmente acho que tem que ser avaliado. Assim, trazendo um pouco, né? Quando a gente está em cima do tema, do nosso lado, a gente diferencia muito uma coisa até pouco vista hoje, que é a diferenciação das 2 cadeias de arquitetura. A gente tem um lado que é sistemas, um lado que é software. E assim como você comentou, né, hard skill, soft skill, para mim essas palavras estão erradas, porque o hard skill devia ser o soft skill devia ser o hard skill, porque é muito mais difícil você desenvolver o lado humano que o lado técnico. O lado técnico você estuda, né, mas o lado humano é difícil, né, tem muitos valores envolvidos, muitas questões. E a mesma coisa acontece quando a gente está falando de arquitetura, na formação, na definição. Aqui na IVA a gente tem uma cultura de ser agnóstico à tecnologia. Até porque a gente vai apegar muito ao sistema, ao produto.
Em Uhum. cima do produto, a gente desenha a arquitetura de sistemas. Em cima do sistema, a gente desenha a arquitetura de software, que é o que vai ser utilizado ali, baseado em ROI. Sim. Mas me conta um pouco aí, o que você percebeu disso, né, nesse seu processo, nessa sua jornada de carreira, o que você viu de diferente, que te chamou atenção, o que você aderiu para suas decisões hoje, né, que são fatores. Acho que hoje você tocou uma palavrinha aí que, né, a gente estava falando aqui da questão da cobrança. O ROI, ele é um dos nortes. Não vou falar que é o único norte. Uhum. Mas no final do dia a gente tem que pagar nossas contas, a empresa tem que pagar as dela, tem que Verdade. trazer resultado. Ninguém é ONG, né? Ninguém é caridade. Então a gente pode ter gestos ali no dia a dia particular como voluntários, mas dentro da companhia a Gerar gente lucro, tem ali, tem que dar lucro. tem que dar lucro. E para tomar as melhores decisões, acho que cada vez mais, né, ao longo dessa trajetória, eu vejo a potencialização dos dados, da questão ali de OKRs, KPIs, e isso está bem desdobrado desde a camada estratégica, tática, operacional. Então, o time ali, a squad no dia a dia, o dev, ele tem que entender que aquele componente, aquela API, aquele sistema que ele está fazendo uma alteração, uma criação, ele vai contribuir no quê? Vai contribuir na disponibilidade do meu serviço. No período de Black Friday, eu vou ter ali um aumento de escalabilidade na minha nuvem ou de elasticidade do uso, né, de cloud, e como que eu otimizo os meus recursos, como que eu agrego valor para a companhia através de uma infraestrutura enxuta. Então, ter isso bem organizado para que você contribua ali com uma margem de lucro para a sua empresa é extremamente importante. E aí entra o papel do arquiteto, né? Fazer ali uma arquitetura não só da escolha da tecnologia, do framework, mas principalmente permitir aquilo que a gente falou, né? No futuro o serviço vai expandir. Eu consigo plugar coisas no meio do caminho, fazer a melhoria contínua que a gente está comentando aqui de uma forma facilitada, ou eu estou fazendo algo extremamente operacional, olhando só para a demanda hoje, e daqui 6 meses, um ano, se eu tiver que fazer um reajuste, eu tenho que fazer algo realmente quase que do zero. Verdade. Então, ter essa visão realmente é algo muito importante, né? Quando a gente fala de microserviços ou monolitos, a gente está falando muito disso, né? É algo centralizado, é algo que precisa ser feito em paralelo, é algo que eu consigo fazer aqui de forma, né? A Lady Cowan lá do nosso livro do Team Topology, que eu gosto bastante, que é da parte de alta performance, ele fala sobre isso. A estrutura no sistema vai refletir justamente a sua estrutura organizacional. Então, se você tem um time de cloud, um time de front-end, um time de back-end, um time de dados e um time de regras de negócio ali da parte tributária, no seu sistema você vai ter exatamente o reflexo dessa comunicação. Então, o sistema e a arquitetura ele acaba refletindo o que a organização também está estabelecendo como verdade, né, para o negócio dela. Então, eu falo que muitas vezes antes de olhar para a arquitetura, a gente precisa também olhar para o nosso organograma. Como que tá? Como que a gente quer trabalhar? Como que a gente quer se descentralizar ou centralizar dentro de casa? Senão as coisas já não se encaixam de partida, né? Exato. Já Exato. começa a gerar um ruído logo de partida, né? Exato. Aí a adesão é parte do processo, né? Esse que é um ponto, né? Vivemos aí algumas implantações de sistemas em companhias, já num processo de migração. Então, é muito comum uma não aceitação, às vezes por falta de alinhamento interno mesmo, alinhamento de cultura É uma cultura, né? A gente está mudando uma desses cultura, então valores, tem né? uma resistência. O exemplo do Manhattan era um software que, a princípio, na primeira implementação era todo em inglês. Imagina a dificuldade para uma operação dentro de um centro de distribuição, você não ter a tradução. Eu falei para mim, tipo, isso é inadmissível. Vai funcionar. Parceiro, preciso Manhattan, preciso que me ajude. Fizeram a adequação Ah. e aí depois no segundo aí trouxeram ali para as demais. Mas você fala assim, são detalhes que às vezes passam batido e aí você fala assim, se a pessoa só estiver olhando para a questão ali tecnológica, ela vai esquecer das pessoas, de novo, a essência, quem que vai operar esse sistema. Exato. Então, o user experience que a gente fala, igual o exemplo da Black Friday, eu tenho um serviço maravilhoso, mas quando tem a Black eu não estou preparado para ter uma escalabilidade. Aí aquela jornada que é tão gostosa todos os outros meses, no período da Black eu não consigo porque trava ou porque gera uma disponibilidade, fica fora do ar. Muitas vezes nesse período é um tiro único. O cara Sim. teve uma experiência ali, ele não gostou, ele não volta a fazer negócio com você, É. ou pela urgência dele, ele procura no concorrente. Sim. Então você acaba não tendo margem para esse tipo de erro, né? Esse cuidado é extremamente necessário. Mas um momento desse, o volume, em erro, o volume, o impacto é gigante, né? Porque você vai escalar o problema. Exato. Não tem muito Exponencial. como, é exponencial. E assim, e aí tem um ponto, né? Desafios orçamentários, né? Porque assim, como é que é você trabalhar num processo onde você precisa entregar o resultado com menor custo, sabendo que você vai ter um período do ano que talvez aquilo
Não, talvez não, é certeza, né, que ele venha a ter uma escala, mas você precisa de toda forma já estar preparado. A gente sabe que tem modelo de autoscale e tudo mais, Uhum, essa estrutura mais elástica, sim, mas o desenvolvimento ele tem que ser pautado, preparado para isso. perfeito. Não é algo que pode, vou nascer aqui, depois eu vejo. Não tem eu vejo. Eu já tenho que nascer pensando que isso vai acontecer, né? Exato. Um ponto que eu gosto de trazer ali na questão da arquitetura, nisso que você falou agora, é a importância dos testes. Muitas vezes os testes não são tão valorizados na Uhum. cadeia do ciclo de software. É, O pessoal dá muito valor na parte de conceituação, do desenvolvimento, mas o teste, eu fiz um verdade. teste unitário, fiz o caminho feliz ali para Feliz, né? passar Pois é. e tá ok. Então eu vejo hoje o movimento das empresas de investir em automações, de trazerem ali realmente uma visão mais estratégica, né, de caixa preta, caixa branca, que a gente acaba falando, né, de Uhum, contextos ali de teste, e com isso a gente prevê. Então, por exemplo, numa das empresas a gente tinha na madrugada para não onerar o servidor no dia, durante o período de processo mesmo em produção, testes em produção na madrugada para justamente simular um cenário semelhante ao da Black. Volumetria, né? Então é muito entendi. importante você investir nessa parte, porque realmente não pode ser uma surpresa. Você tem um histórico, vamos supor, dos últimos 3 anos, normalmente, de quanto que precisou ali de demanda daquele componente, daquele serviço, daquela API. Então, peraí, deixa eu já me preparar, não só na questão de escalabilidade e elasticidade, mas também na qualidade da entrega dos nossos serviços ali para o dia a dia, né? E a base custo, né? Exatamente. E assim, a gente trabalha com riscos também, né? Quando a gente olha para o cenário de riscos, a escala de crescimento é baseado a custo, ela é considerada, porque se eu tenho um ambiente que, por mais que ele seja suportado, ele consiga ser elástico o suficiente para atender uma demanda, mas ele aumenta custo, Uhum. se eu tenho um problema, porque no momento de ataque eu vou ter uma contraponta financeira bem delicada, Exato. né? Então é um ponto que é bem avaliado e precisa ser considerado. O risco aumenta O também. risco aumenta, o Exato. risco aumenta 2 vezes, né? Exato. E aí você tocou num outro pilar extremamente necessário, que é a cybersecurity, né? Hoje a gente vê ali algumas técnicas, né, do Zero Trust, né, que é você ter toda a entidade na sua rede autenticada, você ter ali realmente o mínimo de privilégios para os seus usuários, né, realmente baseado em segregação ali, falando de container, Kubernetes, né, de contexto de pessoas e funções ali, realmente o que que essa pessoa vai fazer, combinações críticas, eu faço aprovação e eu mesmo faço o pagamento, assim como também tem a parte de criptografia end-to-end, então a mensagem no início, toda criptografada, só o destinatário vai ter a chave para realmente ver aquela mensagem, por mais que ela passe por muitos servidores, né, ter essa garantia. E hoje é muito comum, a gente fala ali, né, dos nossos celulares, a gente tem o multifactor, então a gente fala, normalmente de segurança, fala os 3 pilares. O que você sabe, o que você tem e o que você é. Então, o que a gente está falando? O que você sabe? Sua senha, o seu número do PIN, o que você tem, os dispositivos que você utiliza, que você faz ali, habilita os que você pode utilizar, seja um celular, um notebook, e também ali quando você fala do que você é, estou falando de biometria e de leitura facial. Então você vê que a segurança ela evoluiu da mesma forma, e aí você ter monitoramento do seu ambiente, do tráfego de informações, ver se tem ali alguma coisa estranha, ou até mesmo uma tentativa, igual você falou agora num período ali, pô, já tá tendo alguma coisa errada aqui. Ter os alarmísticas e os protocolos de segurança refinados, as soluções precisam avançar da mesma forma. Porque a criatividade, né, ainda mais agora com o uso de inteligência artificial, a gente estava num fórum recentemente, foi falado muito sobre isso, é extremamente necessário a gente evoluir da mesma forma como a solução está evoluindo também na questão de segurança. Eu ouvi ontem isso num evento que nós estávamos, que a gente está no momento mais complexo em relação a esse tema, porque é exatamente o que você falou, são muitos pontos que podem ser atacados, vamos dizer assim. Exato. Né? E normalmente, como que a gente sensibiliza a empresa? Claro que uma empresa, as maiores já tem um pouco essa sensibilidade, mas talvez não tanto quanto se precisaria e quanto o tema realmente precisaria. Como que a gente dentro, trabalhando com arquitetura, trabalhando com software, como que a gente sensibiliza? Como que você tem trabalhado isso nas empresas que você passou e como você consegue trabalhar isso? Por coincidência, a gente está numa semana de segurança da informação, onde Olha está aí. tendo uma campanha forte todos os dias com agendas recorrentes, Uhum, mostrando justamente o quanto é importante, de novo, tangindo ali a parte de pessoas e cultura, uhum. estar alinhado. Pra vocês terem ideia, a empresa contratou uma atriz para que ela estivesse como se estivesse num primeiro dia de trabalho, Olha aí. e ela ficou ali navegando pelos ambientes e sem um crachá, sem nada, vendo o que ela conseguia de informações confidenciais para a gente validar Legal. como que estava a nossa cultura. Eu achei muito legal. Então Uhum. teve ali a palestra, teve ali conscientização, falamos de alguns aspectos importantes,
mas vivenciamos na prática, né? Lógico que não chegou a ter nenhuma exposição no sentido de, né, alguma informação que ela tenha pego, Uhum. mas trouxe a validação. Assim como também aquelas pegadinhas do e-mail, né? A própria empresa envia, às vezes, um e-mail simulando ali um cupom, alguma coisa que normalmente é bem tentador para as Aham, pessoas estar ali distraído e acaba clicando, e com isso, muitas vezes, você acaba dando uma oportunidade de vulnerabilidade. aham. Para nós que acabamos viajando bastante, né? A É. importância de você ter o cuidado ali no aeroporto, mesmo numa comunicação ali por celular dentro de um táxi ou até mesmo de um Uber da vida. Então, o quanto a gente tem que ter essa consciência de que, opa, peraí, esse conteúdo aqui eu não Eu não posso. posso Nesse abrir. ambiente eu tenho que tomar cuidado. Nós fazemos esse trabalho, a gente faz alocação de pessoas dentro da companhia para se passar por funcionário. Legal. Fazemos esse trabalho prévio e fazemos infelizmente, né, quando acontece, o pós-fato para investigação forense ali, para Bacana. busca de profissionais envolvidos, né, em casos de incidente. É um Bacana. tema delicado, né, e no caso das campanhas de phishing, né, a IVA é dividida em pilares. A gente tem um braço tech, né, que é o Uhum. tema que a gente está puxando, e temos um braço sec. Inclusive, a gente gravou recente um episódio falando disso com um advogado especialista, que aí a gente acaba estendendo ao âmbito jurídico também, que tem alguns pontos aí que são delicados. Importante. Assim, é interessante, né? É legal ter essas vivências, né? Porque o pessoal entende o quanto arriscado, né? Quanto risco está envolvido, né? Uhum. Realmente, uma comunicação mal feita, a exposição às vezes acidental, né? Que pode vir a acontecer. A gente estende esse trabalho para executivos também da companhia, a gente vê o que está exposto, informações que realmente estão abertas, a vida, né? A exposição da vida desses executivos, porque às vezes é no golfe, você está lá no golfe, ou jogando um tênis, ou na academia, você tem uma pessoa que está próximo de você. Você Uhum. acredita que é um amigo, né? Desenvolve uma relação, e amanhã essa pessoa começa a te perguntar, e ingenuamente tem um comentário, alguma coisa, né? As pessoas não entendem ainda o quão profundo pode ser um ataque, Sim, né? sim, É triste, mas sim, é verdade. sim. Então é complexo, né? Na campanha falava um pouco disso, das personas, né? Que às vezes a gente imagina aquele hacker com aquele biotipo do invasor. E justamente foi o que você falou, muitas vezes isso está de forma sutil, de É forma muito sutil, discreta, através de um É outro. convite, através de alguma coisa. Então, realmente é algo para a gente ficar bem É. atento. A gente já vivenciou alguns casos, né? E depois até vou falar um pouco sobre a alocação de profissionais terceiros. Nós atuamos nesse modelo, né? A gente tem um braço dentro da IVE que a gente faz alocação, o famoso outsource, shop, né? A Uhum, empresa tem um nome, uhum, mas a gente aloca profissionais. Mas existe, sim, uma dinâmica. Do nosso lado, a gente tem essa preocupação, a gente sempre trabalha com uma jornada assegurada, a gente faz seguro das operações, até porque isso é necessário. Mas a gente sabe que isso não é uma regra. Então, tem uhum, muita empresa que só monta uma software house lá e sai alocando todo mundo, ou pega projeto, uhum. né? Então, assim, digamos que a coisa é muito mais complexa do que parece, né? Sim. Então, e essa jornada de exposição, né? A gente vivenciou casos, né? Olhando aí o braço de cyber como atendendo a empresa. Uma funcionária de RH, ela comentou acidentalmente que, nossa, eu preciso ir, que eu tenho que fazer pagamento hoje. Olha, uma coisa simples, né? Mas eu posso ir fazer pagamento hoje. Pessoas, né, não autorizadas ali ouviram, entenderam a janela, começaram a monitorar o e-mail dela, fizeram um SIM swap, né, que é para quem não conhece, não é de cyber, clonaram o celular dela, fizeram a troca do acesso da conta. Ela tinha uma senha fraca, foi passada por brute force e foi feito a transferência de todo o pagamento de salário para uma única conta, né? Então, assim, quer dizer, um prejuízo Gigantesco. gigantesco, né? Uhum. Obviamente, depois a gente conseguiu abrir um processo interno, a gente entendeu como isso aconteceu. Ela teve que passar por investigação, teve uma exposição pessoal da vida dela, que é delicado. Ela Uhum. não foi uma pessoa corrompida, mas, Intencionalmente, mas né? foi uma pessoa que foi parte, foi veículo de Uhum, um grande prejuízo para a companhia, né? Uhum. Então, assim, dentro do cyber, a gente fala que é o trabalho de awareness, que é a conscientização, que é o que vocês estão passando lá, e isso vai além, né? Então, tem que ter realmente essas visitas físicas, precisa ter realmente os ataques de phishing ali, né, consensual com a companhia, mas uhum. bem com o intuito de conscientização com os colaboradores. O pessoal a gente já fez, são brincadeiras ali, né? Já viu aquela do sorvete? Que o pessoal anda com o carrinho de sorvete, assim, isso é legal. A gente manda, aí tem vários sorvetes dentro do carrinho e sai distribuindo na área. E eles perguntam, você quer do quê? Limão, chocolate ou uva? Eu quero uva. Só que quando ele abre, não é uva, tá tudo trocado as embalagens.
né, que é aquilo, né, de você achar que uma coisa é uma coisa e ser outra coisa, né? Então, aí depois vem no palitinho, né, uma frase, você foi vítima de um golpe. Então, até para o pessoal entender, parece bobeira, é claro que isso é Sim, claro para mobilizar ali, né, ter uma conscientização em massa dos colaboradores, mas vai muito além. Então, é um tema bem delicado, isso estende ao time de desenvolvimento, né? sim. E você vê, por exemplo, coisas sutis com a passagem da porta ali de vidro, que normalmente, né, a maioria das empresas hoje tem uma autenticação ali, né, se você está autorizado ou não. Muitas vezes, por uma questão de cordialidade, a gente acaba passando, e se tiver alguém junto, passa junto. Assim como uma saída, né? Um dos colegas estava comentando assim, poxa, eu estava com uma pessoa ali, eu vi que eu estava esperando, eu cheguei, coloquei, passou, e a pessoa estava com o notebook na mão. Ele falou, na hora, eu não me atentei, mas passou algum tempinho depois, eu falei, caramba, já pensou se numa dessa tá removendo ali, né, um notebook, né, da empresa, seja lá para qual uso. Então, são coisas sutis, né? Verdade. E a gente leva isso para o nosso dia a dia também, né? Os condomínios hoje acabam tendo também, Uhum. tanto por carro com tag, né? E aí o sensor não vem para bater no carro, então o veículo de trás conseguir passar a autenticação facial, né? Isso você vê que não está só no mundo corporativo, isso está se estendendo também para o nosso lado particular. Então é realmente um ponto de muita atenção. É, assim, aí a gente entra em pontos técnicos, né? É, gestão de chave key, né, para autenticação, né, JWT, Uhum, e os ambientes que são monolíticos, né? Então, assim, que você chegou a viver isso, porque o cenário que nós temos ali, muitas vezes, tem muitas empresas que já estão migrando para microserviços, já tem um cofre de senha, já tem uma uhum, camada de autenticação, um API Gateway no meio do caminho, uma perfeito. estrutura de WAF, mas sabemos que nem tudo são flores, né? Tem Sim, muito sistema antigo, muito sistema que ainda está numa estrutura centralizada e que sim, muitas vezes está ainda trabalhando na estrutura de variável de ambiente, né? sim. Usam Jenkins, tem muita empresa usando Jenkins, Um usuário admin um fixo, às usuário vezes admin hard code lá fixo, num programa, né? Então, passou por um pouquinho de tudo, né? Eu acho que você citou o cenário ideal, que é o cofre, normalmente com um workcom ali, um workflow de aprovação, onde você tem o chamado ou o projeto do porquê que você está solicitando aquele cofre, que gera uma senha aleatória, agora. temporária, normalmente pelo período do projeto de implementação, quando você fala ali de um final de semana, ou talvez uma semana, que você às vezes precisa realmente fazer, no caso do SAP, uma abertura do customizing, fazer uma alteração direto em produção, ou até mesmo migração de dados, que também alguém vai rodar um programa de carga e é Exato. importante importar ali de Uhum. um lado para o outro. Mas também me deparei com situações como essa, onde tinha um hard code, onde a gente precisava fazer o quanto antes um ajuste. O que eu vejo que é sempre muito importante é estar com as áreas parceiras internas, principalmente de time de auditoria interno e até mesmo auditorias externas, deixar tudo bem documentado, deixar tudo bem alinhado, estabelecer, lógico, os prazos combinados para que seja ajustado o quanto antes, mas quando você identifica uma situação dessa, levantar a mão. Você não deixar de forma alguma alguém trazer isso para debaixo do tapete ou realmente, não, a gente tem que tratar, identificar um problema e ser proativo de levar isso. Uhum. Porque isso é o que vai proteger na questão da segurança e é o que vai também trazer ali a confiança para uma auditoria externa de que, poxa, não tem problema a gente ter problema. O problema é a gente não tratar os problemas quando a gente Exatamente. descobre. Exatamente. Então, faz parte, acho que, das profissões, em especial da nossa, resolver problemas no dia a dia. Sim. Né? Agora, quando tem algo grave assim, é importante. Agora, tem a questão do compartilhamento de senhas, que é algo que as empresas batem muito forte. Aí você pega um acesso admin ou de um acesso root com uma senha compartilhada entre equipes, poxa, a chance de você ter algum Não. problema e depois não grande ter nem a problema. rastreabilidade é muito grande. E já Então, não é tecnologia, né? É é cultura. cultura. É cultura. Exatamente. Então, Faltam as pessoas, né? exato. Então, ter esse mapeamento e deixar isso de uma forma clara, conscientizado, não é, é um problema porque o Carlão decidiu que é um problema, que é algo grave. Não, é um prejuízo que pode trazer realmente risco para a empresa e até mesmo para a nossa empregabilidade. Então, fazer uma gestão do risco mitigando ali, bem alinhado, normalmente acho que é a recomendação aí de boa prática, porque desafios aparecem realmente. Sim. Acho que esse ponto do risco é nós que entendemos, que conhecemos, é mostrar para as pessoas, para as empresas, que assim, não é só uma semana, por exemplo, como você comentou, não é só um treinamento, Exato. tem que ser algo muito recorrente, muito constante, porque o Perfeito. risco é muito grande, Verdade. em várias frentes, né? Então teria que ser algo muito mais constante do que é. Claro, já estamos numa etapa interessante, que já existe uma conscientização, mas deveria ser algo muito maior, dado a exposição que existe hoje, Exato. né? E é engraçado a gente, às vezes, acha que é um tema tão atual, você fala, poxa, mas tem empresa que ainda se depara com esse tipo de situação? Por incrível que Poxa, pareça, poxa. acontece, infelizmente.
Então, faz parte aí do dia a dia mesmo. Verdade, verdade. Pergunta de jogo aqui. Trazer equipe externa para conscientizar time interno ou desenvolver a equipe com capacitação? Assim, um terceirizado de mercado que já tem vivência de outros cenários. Você acha que é um caminho ou não? Ainda não, melhor não. Vamos realmente tentar formar o pessoal. Será que vai ficar enviesado? Qual que é a sua opinião sobre isso? Para mim, a pergunta vem um passo anterior do que é estratégico para a companhia ou não. Quando você fala de estratégico, o que é diferencial da companhia, eu entendo que tem que estar dentro de casa. O que não é estratégico, que você pode terceirizar. Então, por exemplo, o meu segredo do negócio está voltado para esse serviço. Opa, isso é algo que a gente tem que ter a capacitação interna. Uhum. Isso daqui é algo que eu preciso ter uma ferramenta de gestão do meu time para ver ali as atividades do dia a dia, né? Poxa, hoje a gente tem várias ferramentas que conseguem ajudar. Tem necessidade de eu criar uma ferramenta dessa para isso? Não preciso. Eu preciso de uma ferramenta dentro de casa, caseira, para monitoramento? Não, eu tenho boas ferramentas de mercado, ferramentas de clouds. Poxa, tem boas ferramentas. Então, dependendo da situação estratégica da companhia, o que faz parte do cofre eu trago para dentro de casa. Aquilo que não faz parte, eu não vejo problema nenhum. E acho que até potencializa, Ives, no sentido de facilitar a contratação, porque às vezes é um projeto de tiro curto. Aí você fala, poxa, é um projeto de 6 meses, um ano. Aí tem o cuidado também da cultura com as pessoas. Poxa, eu vou trazer, contratar, sabendo que depois eu não vou ter Vou ter essa que demanda. fazer o layoff, né? Exatamente. Exato. Então, não só o cuidado ali com a parte financeira, mas principalmente com as pessoas, porque você desmobilizou ela talvez de um emprego que ela estava, né, de uma estabilidade para trazer para sua empresa. Então, acho que esse cuidado também é importante. Sendo estratégico, né? Então, assim, a Exato. terceirização para você, ela é um caminho, né? Desde que seja responsável, né? Tem Exato. que ser feito de forma responsável. É o que a gente acredita ali também, né? Normalmente a gente até conversa bastante com os clientes, olha, é sempre bom ter um time de gestão interna, porque ele vai ter um conhecimento mais aprofundado do negócio, e Uhum. do lado da terceirização, trazer especialistas técnicos para Sim. realmente fomentar provocações. E aí a gestão continua na mão da companhia, porque não tem jeito. Perfeito. O que a gente adotou foi uma estratégia de internalização de onboard. Então, quando eu vou montar uma equipe hoje, a Eve ela absorve parte do onboard, até porque a gente tem uma rotatividade saudável. Uhum. Caso alguém saia, a gente consegue ter uma pessoa já preparada Bacana. para o ambiente. Mas, assim, o processo operação negócio, ele tem que ser da empresa. Não tem como, né? Exato. Porque não vai ter, essa pessoa pode ir embora amanhã, né? Coloco até uma pimentinha aí, você ter os parceiros também adequados nesse sentido. Por quê? Teve empresas que eu passei que eu vi um histórico, não no período que eu estava, mas anterior, de muitos processos trabalhistas. Verdade. Por justamente ter um descuido ali na contratação do modelo da consultoria com o próprio terceirizado ou até mesmo quarteirizado. Então, ter um parceiro sério que realmente tem ali algo estruturado, algo organizado, igual você falou na questão de cyber. Poxa, não é qualquer empresa que você pode trazer para dentro de casa sem um treinamento, sem uma preparação da responsabilidade do seguro de informação que Exato. porque muitas vezes ele vai ter acesso ao seu código, vai ter acesso aos seus Exato. programas. Verdade. Então, isso também transcende nesse sentido também. Exatamente, né? Acho que assim, a gente está na era dos dados, né? Então, cada vez é muito difícil você, por mais que você tenha uma base controlada, a estrutura, o conhecimento do negócio, ele está na mão do cara que está desenvolvendo, não tem jeito. Exato. Né? E aí a pessoa, o dev é o cara que vai ter mais acesso a vulnerabilidades ali. Se não for um time sério, né, uma empresa estruturada, realmente você está abrindo a oportunidade de risco. Exato. É por isso que gera esse conflito entre terceirizar ou não, né? Então, muitas empresas têm preocupação, mas é como você falou, é realmente entender aonde realmente deve colocar e trabalhar com gente séria. Exato. Acho que esse é o diferencial. Um tema que eu acho que é importante falar hoje é o quanto as mentorias também vêm crescendo e o quanto é importante, né? No Brasil, de certa forma, o coaching às vezes ficou um pouco banalizado, então eu separo bem o que é o coaching da mentoria, mas Sim. eu tive bons mentores durante a minha carreira e eu vi que o quanto isso me antecipou. Então, hoje, por estar numa posição de contratação ali, principalmente no LinkedIn, as pessoas começaram a me demandar e aí, alinhado ali com a minha esposa no propósito nosso, né, de visão, de agregar valor na vida das pessoas, a gente abriu também, numa visão particular, a mentoria para carreira de tecnologia. Então, tenho pessoas que às vezes querem transitar para essa carreira, capacitar, igual você falou, no hard, no soft skill, ter uma orientação, qual trilha perseguir, qual é o PDI, né, e não fazer um PDI genérico para todo mundo, porque alguns estão em pontos de origem diferentes, mas com destinos semelhantes. Então, nem todo mundo tirar uma certificação cloud vai ser relevante, ou antigamente a certificação de um PMI para projetos, ou até mesmo uma certificação na universidade ali, né, voltada para a parte de desenvolvimento, porque nem todo mundo também tem aptidão
para codar. Às vezes eu tenho pessoas que vão vender a área de tecnologia. Verdade. Então, hoje eu venho fazendo um trabalho ali de mentoria, realmente de preparar essas pessoas, de conduzir elas, dar aquele banho de lógica, eu chamo de posicionamento poderoso, que é ter um LinkedIn ali realmente posicionado, ter ali o inglês, ter ali um currículo, uma carta de apresentação, a famosa cover letter, ter uma preparação de dinâmica de entrevista. No mercado internacional a gente usa muito o LetCode, HackerRank, que faz a validação desses desafios. Então, preparar esse profissional, não só para entrevista, mas às vezes aquele que quer uma cadeira de ascensão, uma cadeira de liderança, Exato. quer Esse é o transcender ponto. uma carreira técnica. Às vezes a gente fala muito do Júnior, Pleno, Sênior e Spec. Existe uma vida após o Spec 1 hoje nas empresas, Com né? O certeza. Tech Lead Existe mesmo? não é uma cadeira É. final. Falo por experiência, passei por Aham, empresas que aham. tem ali, por exemplo, o Spec 2 e 3, aí trazendo a nomenclatura atual, né? A gente está falando do Staff, Principal, Distinguished, e tem até um cargo acima do Distinguished. Esse eu ainda confesso que eu Famosa não vi, carreira Y. só vi no By the Book. Aham. Mas é legal ver que as empresas estão tomando esse cuidado também de trazer os perfis adequados e também dar pista para a galera, não só, hoje eu estou num cargo ali de linha de gestão, mas tem muitas pessoas que não querem numa linha de gestão, querem estar numa Claro, linha técnica. verdade. Então, você está numa empresa que te proporciona isso, e aí ter um mentor que te auxilia, que te posiciona e te abre ali um leque de possibilidades. Quando a gente fala de capítulos, engenharia, qualidade, UX, próprio produto em si, área de negócio. Então, realmente, o mar de tecnologia, eu falo que hoje é um mar muito abrangente, mas ainda o pessoal está descobrindo, ainda tem muita gente que acaba vendo só aquele by the book da universidade, e aí só vai descobrir quando entra numa empresa que tem uma startup da vida, que tem a mente um pouquinho mais aberta. Então, Uhum. essa mentoria, eu falo que hoje ela é imprescindível para que as pessoas acelerem também e acabam atingindo os objetivos dela mais cedo. Não, sem dúvida. E assim, eu vivenciei muito isso, né? Excelentes especialistas técnicos que viram gestores medíocres. Porque não tem essa preparação, exatamente isso que você está falando. Então, precisa realmente de alguém que auxilie nessa transição, que prepare para que você também faça uma transição boa e isso impacta outras pessoas, né? Com certeza. Esse é um ponto-chave. Não, muito legal. E aqui no grupo a gente também trabalha muito essa questão, independente de negócio, a gente gosta muito e promove isso da parceria, né? Então, antes da gente fechar um negócio, mesmo muito antes da gente fechar um negócio, a gente senta com o cliente e conversa sobre estratégia, faz esse network que você Uhum. falou, que não é só de conexão, não é só de venda, é para discutir situações, para compartilhar situações que a gente viveu, para aprender com o cliente, né? Que muitas vezes a gente ajusta o nosso posicionamento aprendendo com os clientes, né? Entendendo as situações de negócio. Então, acho fantástico e essa mentoria sua aí, vou indicar já aí, depois você Poxa, fala aí com poxa, Eu detalhes já tô aí seguindo, que já tô lá no. nós Eu já tô vamos seguindo. indicar, porque é uma dor muito grande do mercado de tecnologia, né? E te digo mais, hoje quando a gente fala ali de mentoria para executivos, então, tem muito pouco, né? Eu É. falo assim, ter ali uma visão do que precisa transcender, né? Ter essa preparação com feedback, de comunicação, de como você tem uma gestão situacional, como que você desce na camada operacional pontualmente, dá o toque, volta na tática ou até mesmo sobe de novo na estratégica, garantir que o seu time está motivado, ter um Uhum. cuidado ali, né, com a gestão de mudanças. As empresas cada vez mudam, não só na parte de tecnologia, mas de organograma muitas Sim, vezes. sim. Então, ter esse cuidado é um papel muito importante para os líderes e até mesmo na questão de curso, eu acho que ainda é algo muito embrionário, né? Eu acho que esses cursos onde nós temos uma troca de líderes de tecnologia discutindo cases, às vezes eu acho que são até mais ricos do que aquele do curso teórico. O curso teórico ele é bacana, ele traz uma bagagem, mas quando você traz ali uma vivência prática com pessoas que estão naquele mesmo pares no mercado, né, mais de Uhum. liderança ou numa cadeira executiva, realmente se torna uma discussão muito rica, sabe? Assim, é o tal, é aquela conversa, né? Assim, aí a gente entra numa esfera interessante, né? Na hora da contratação, o que vai ser considerado? Formação ou carreira, realmente experiência ali do dia a dia? Porque a gente tem enfrenta bastante cenários, né? Na qual a gente tem profissionais sensacionais que têm uma formação básica. Uhum. Mas tecnicamente são profissionais com uma história de carreira gigantesca e várias certificações. O cara produziu certificação mesmo, mas não fez uma pós, não, né? Tem mais assim, na operação fala inglês legal. E aí, como é que fica, né? Porque dentro do RH a gente tem aquela regra, não, cara, se o cara não tem uma formação não serve, se o cara não tem uma pós não serve, né? E muitas vezes para o setor de tecnologia isso é um pouco conflitante. Não Sim, Sem significa que dúvida. seja Uhum. que a gente vai incentivar isso, realmente, que as pessoas sim, precisam estudar cada vez mais, isso é fato. sim. Mas é muito difícil, principalmente quando a gente tem cargos específicos, né?
Como consultoria, a gente atende N tecnologias. Então, Uhum. é fácil você encontrar um especialista Java com boa formação. O cara realmente fez uma pós, porque normalmente ele viveu Java na faculdade, aquilo já virou carreira, ele seguiu dali para frente e começou a desenvolver. Uhum. Mas tem algumas tecnologias que são muito chaves aí para nós, e a gente percebe que é um grupo que já é mais focado em certificação. Sim, E, sim. e qual que é a sua opinião sobre isso aí? Eu acho que assim, quando a gente tem ali um profissional que está entregando o que é esperado, vou ser muito sincero, se ele aprendeu numa aula do YouTube, se ele aprendeu num curso da Lura, se ele aprendeu na universidade, ele entrega, ele faz. Então acho que a gente deveria ter um olhar assim. Mas como você falou, eu sou um dos caras que mais incentivo o meu time a estudar. Porque o que que eu falo? Você está aqui dentro hoje, alguns gestores têm algumas visões, outros têm Amanhã outras. não. Então, E amanhã, se você precisar ir para o mercado, você prefere estar completo na visão, entre aspas, completo do mercado, de tipo, eu te exijo a certificação ou não? Então você fala assim, se você me exige a certificação, eu tenho. Mas se você quiser só saber do que eu faço, da prática e aplicar, às vezes, um case, como eu falei, é algo que realmente você tem que estar preparado. Então, mas, por exemplo, na medicina a gente tem uma prova, né? No engenharia você tem uma prova, no corretor de imóveis você tem um Cresce da vida. Poxa, na tecnologia a gente talvez poderia criar, talvez, ali. Poderia, pode ser que sim, pode ser que não, aí tem realmente diversas opiniões. O que eu vejo é, no final do dia, se aquela pessoa entrega o seu resultado, isso deveria ser mais relevante, mas não deveria banalizar e que isso se tornasse uma verdade. Para mim, esse cenário é a exceção. Eu tive pessoas, por exemplo, que trabalhavam muito tempo na área, na parte de indústria, na operação, na fábrica, e quando eu trouxe essa pessoa para a área de tecnologia, pensando naquele cenário de diversidade, o time cresceu muito, porque enquanto eu tinha um ótimo programador debugando o problema para descobrir aonde estava a falha, eu tinha um cara com uma experiência de 20 anos de operação, que ele conhecia o processo com a palma da mão e falando assim, ó, esse cara tá com essa dor aqui, ó, porque nessa tela não tem orientação, esse campo não tá como informação obrigatória, Mais e ele efetivo, né? passa. Então eu a falava assim, experiência a valiosa. diversidade, se eu tivesse olhado só para o currículo, essa pessoa tinha uma formação de RH, como eu tive também pessoas formadas em administração e tenho pessoas no meu time hoje que também podem nem ainda ter finalizado a universidade, mas são excelentes profissionais. Então, É. não acho que esse deveria ser um pré-requisito obrigatório. Acho que é um pré-requisito para ser olhado, mas assim como a gente avalia o hard skill e o soft skill, essa para mim é uma questão a mais para ser perceptível, mas não é a única decisão deveria ser tomada apenas em cima disso. Por que que eu coloquei esse ponto, né? O grupo nós fazemos formação de jovens, e normalmente são jovens Legal. que vêm de uma situação um pouco mais delicada, com dificuldade financeira, dificuldade de diversidade cultural. Então, assim, tem uma série de pontos. A gente tem operações no norte e no nordeste, um pouco mais, de forma mais acentuada, e nós formamos e certificamos esses jovens em clouds, né? Normalmente sai com a certificação Amazon e tudo mais. Só que existe um background que falta. E, obviamente, quando a gente vai montar uma equipe, a gente fala: olha, a gente tem esse profissional sensacional, que se capacitou, tem uma certificação, formou conosco, mas ele não tem um background de formação, não tem uma faculdade às vezes, veio por um programa de incentivo, né? Então a gente financia esses cursos, né? Justamente com a proposta de gerar valor, né? Mudar, gerar valor social, porque não se resume só a uma venda. Acho que vender como diz hoje em dia, o cara põe tráfego pago aí, vende qualquer coisa, se for por dinheiro, né? É muito mais simples. E não é isso, né? Acho que a gente está voltado muito realmente a gerar emprego, a crescer, a gerar valor social. E tem outras ações que a gente tem feito. Então, por exemplo, a gente incentiva, a gente dentro do grupo um braço de investimento que a gente aporta a startups. Hoje são 18 startups, a gente opera principalmente em regiões mais afastadas. E um produto sensacional, e aí esse é um caso um pouco fora da curva, dentro da Faculdade Federal de Macapá, alguns doutores desenvolveram uma estrutura de IA, e nós absorvemos esse produto. Hoje, inclusive, conhecido ser o André Venâncio, ele é CEO dessa operação, mas é um produto que nasceu numa região afastada, com dificuldade de deslocamento, com N impedimentos, né, que a gente sabe para abertura de mercado, principalmente em São Paulo, né, vamos sem hipocrisia, a gente sabe que é complicado, entre Sim. contratar uma empresa que está aqui na Berrini, você contratar uma empresa que está em Macapá, sabe, ou no Oiapoque, então assim, cara, e aí, aonde que a gente vai fechar negócio? Mas esse produto a gente internalizou, né? É uma startup, hoje vinculada aqui ao grupo, e o produto tá um sucesso, né? Então a gente Legal. tem um diferencial técnico que é incomparável.
Mas estamos contratando, né? A gente tem crescido o time com foco em trazer esses jovens para a operação. Só que aí a gente volta a esbarrar na questão, né? As companhias, você vai passar por um crivo, né? E até onde devemos ou não barrar, né? Então, ouvindo aí a sua opinião, depois você pode confirmar, seria, então, ok, abre a porta, mas passa a incentivar um desenvolvimento, até porque essa pessoa tem que ter uma pós-vida, né? A empresa pode dizer que não seja a última empresa que ela vai passar, você tem que fortalecer para que ela esteja apta ao mercado. Exato, que é o que você comentou, né? No primeiro momento a pessoa vem às vezes de um cenário de dificuldade. Então, se você colocar uma exigência ali obrigatória, meu primeiro seleção, você já vai reduzir muito isso. E aí a parte que acho que é a responsabilidade das empresas, da diversidade, de ser inclusive, é olhar para isso também. Sim. Não, como eu disse, não acho que todos os colaboradores do time deveriam estar nessa situação, porque você precisa também ter o equilíbrio, né, da base teórica, trazendo aquilo ali, até para valorizar também quem se esforçou, né, nesse sentido. Mas a partir do momento que você traz essa pessoa, ali no plano individual, no PDI dele, você trabalhar isso. Olha, a importância de você talvez fazer uma pós disso, ou talvez até mesmo se não tiver uma faculdade disso, é extremamente necessário para que você também não tenha nenhum gap na hora de desenvolvimento ali, ou na sua carreira, não se limite. Então, eu acho que a teoria, ela tem o seu valor, ela é importante, mas como eu disse, eu também tive bons profissionais que não eram da área de tecnologia, que não tinham assistido uma aula na universidade, e que muitas vezes tinham uma facilidade, hoje a gente tem muitos profissionais autodidata, uma facilidade de performance ali no dia a dia, que você fala, poxa, muitas vezes aquele que ficou muitas horas não tinha a mesma facilidade que aquela pessoa tinha. Então, a gente também tem o cenário de exceção e não deveria fechar as portas para eles, né? Verdade, verdade. Muito bom. Gente, vamos pegar um café? Bora. Porque mineiro sem café não tem jeito, né, cara? Vamos lá. Vai dar ruim. Por favor. Vamos entrar aqui num papo mais informal aqui. E o Carlão? Como é que é o Carlão? O Carlão é filho de quem? Porque lá no interior é assim. Quem é o Carlos? Fala pra gente. Filho de quem? Filho de quem esse Carlão? Filho de quem? Filho de quem? Pior que o nome já vem com Júnior, né? Então vocês já imaginam já, né? Filho do pai. Filho do pai. Filho do pai. Quem que é o pai? Na minha casa lá, o pai, antigamente era o Carlão, era ele. Depois passou a ser o Garcia, né? Carlos Eduardo Penha Garcia é o pai. E aí eu vim só como Júnior. Então, você conversar ali com a minha esposa, na minha família, você falar que você quer falar com o Carlos Garcia, provavelmente alguém vai chamar o meu pai pra falar com vocês. Mas você fala, eu quero falar com o Juninho. Juninho. Agora, Opa. o Junão, né? Que cresceu um Junão. pouquinho. Vão provavelmente chamar o Carlos aqui que vos fala, né? Então, eu sou super adepto ali à parte, né, de família, sou um cara ali realmente que valoriza estar com a minha esposa, com as minhas filhas, com os meus pais, né, os meus avós. Eu falo que eu tive o privilégio de crescer numa família onde eu fui perder o meu primeiro avô e debaixo do avô, tio, primo, eu tenho todo mundo. Meu primeiro avô eu perdi há 2 anos e perdi a minha avó agora no último ano. Então, com 36 anos, né, fiz agora essa semana, dia 18. Parabéns. Eu falo que é obrigado, é um privilégio, né? Porque desde a escola eu via pessoas que já não tinham, às vezes, os avós, ou mesmo tios. Então, eu falo, realmente, me sinto privilegiado. Sou muito adepto ali à parte de atividade física, né? Vim do esporte, então permaneço ali, faço ali os meus treinos na academia pelo menos umas 5 vezes na semana e uma vez por semana combinado aí com a esposa, ela joga bola também, então que facilita. Oh, que beleza. Aí, ó. E ali a gente também tem uma aptidão ali, um gosto realmente por estar realmente ajudando de forma voluntária. Acho que esse trabalho que você comentou, sensacional, parabéns aí pelo trabalho. Acho que Pra nós todos, né? acho que Juntos. tem, como eu disse, o dinheiro, a lucratividade tem o seu lugar, mas saber também devolver e reverter e mudar a vida das pessoas, né? A mentoria vai muito nessa linha. A minha esposa me apoia ali também como um braço forte, né? Trazendo a visão dela também da nutrição. Então, a gente traz ali a transformação, eu falo, com tecnologia e saúde para as pessoas, porque realmente é o que a gente acredita. Então, do lado de cá é um pouquinho do Carlão, é isso. É muito bom, cara. Parabéns, assim. É importante, né? As pessoas veem o lado Carlão humano, né? Não o Carlão Tech só, né? Porque o Carlão Tech já tá todo dia ali, né? No dia a dia, né? Isso é muito valioso. E, cara, eu gosto disso, assim. Eu vim do interior, né? Cidade que eu nasci, cresci, né? Nasci numa cidade grande, mas fui com 3 anos pra Minas. E uma cidade de 20 mil habitantes. Então, realmente eu conheço todo mundo. Não era Patos de Minas, não, né? Porque Não, meu avô é de lá. Não, mas eu conheço Pato em Minas. Conhece? É pequenininho lá, hein? Pequenininho também. A Pato acho que tá um pouquinho, vai dar com 25 mil, mais ou menos. É Paraisópolis, vim de Paraisópolis, sul de Minas. Né? Legal. E lá quando a primeira jornada, eu trabalhei em outras empresas, né? E o primeiro negócio, a big companhia, grande negócio, atuei na Embraer. A Embraer, quando eu estava atuando em projetos, ela tinha 20 mil funcionários. Uau. Eu falava, olha, eu tô
tô trabalhando para a cidade que eu nasci. Porque, cara, a Embraer tinha mais gente que a cidade. A Na cidade época tinha inteira tá 17 aqui. mil, a Embraer tinha 20 mil Não, o mais funcionários. bacana é quando a gente pergunta assim, você vai lembrar, você conhece o fulano? Mas é isso. Você fala, é uma cidade. É uma cidade. E o pessoal, e era muito disso. Eu passei em várias áreas, a gente teve a oportunidade de atuar em vários negócios ali. Eu conheci assim, as entrelinhas do processo todo do setor aeronáutico, e eu conhecia muita gente, né? O pessoal falava, mas conhece todo mundo? Eu falei, cara, você não sabe de onde eu vim, cara. Isso aqui tô acostumado já a conversar com gente, né? Então é muito nessa proposta, e claro, acho que a gente não pode esquecer de onde a gente veio, né? Acho que esse é o principal, porque assim, eu acho que isso é o fator que vai decidir na hora de você ser um bom gestor, de você montar a sua equipe, entender que, cara, ninguém nasce. Tem uma coisa que você falou de avós, que vai nessa linha. Eu fui criado pela minha bisavó, a minha avó e a minha tia-avó. Meu pai e minha mãe trabalhavam fora, tinha 3 mulheres muito fortes ali na minha vida. Tive o privilégio, né, de conviver. E depois, ó, já são falecidas, né? Infelizmente não dá para viver mais de 100 anos, né? Quer dizer, alguns até chegam um pouco mais. Mas a frase ali muito de impacto era: quem carrega cargo é a pessoa. Então a pessoa vem sempre na frente. Então hoje você pode estar, amanhã não. Perfeito. Hoje você pode ser, amanhã não. O Perfeito. cargo, o posto, o nome, o sobrenome é a pessoa vem na frente. Então, assim, no dia a dia, talvez se eu não tivesse tido as oportunidades que eu tive, se as pessoas que acreditaram em mim, né, quando eu estava na Embraer, me convidaram para empreender, virar fornecedora, quando eu estive, né, eu me formei com bolsa. Eu trabalhava na escola para formar. Legal. Pô, não era uma coisa, deixa eu pagar, não, assim, meu pai paga, não tem. Apesar de que tinha até uma certa estrutura, mas eram propósitos diferentes, né? Eu ficava de noite ali no curso e trabalhava de manhã o dia todo e vivendo de carona, né? Então, assim, esse esforço, as pessoas que me davam carona, né? Eu falo que se eu não tivesse tido isso, talvez hoje eu não estivesse aqui e a gente não estava impactando o volume de pessoas que a gente impacta, a gente tem uma quantidade significativa de funcionários, todos eles têm filho, família e tudo mais. Então, eu falo assim, isso indiretamente é reflexo do que eu passei lá, né, no passado. Então é muito bom ouvir, né? Você contou um pouquinho de seu pai, acho que foi um pouco antes da gente começar, né? No começo, né? Do incentivo de fazer o inglês, de realmente, olha, apesar de, vai lá, estuda, busca, né? Sim. E Mesmo ele não tendo, né? Eu mesmo ele falo, não é tendo, né? aquilo, né? Muitas vezes assim, eu sei o caminho, eu não tive essa oportunidade, não tenho às vezes a mesma aptidão ou a mesma vontade, talvez nesse momento que você tem, então olhe para isso com carinho, né? Então eu falo, meus pais, eu falei no início, eu sou muito grato pela educação, pelos valores e por ter me apresentado também, né? Eu falo a Jesus ali muito novo, né? Então isso tudo é quem me molda para quem eu sou hoje. E aí você acaba transcendendo, transbordando no seu dia a dia, né? Tô falando hoje, meu pai tem esclerose múltipla, sou pai de 2 mulheres, né? E casado com a Angélica. Então, quando a gente fala de diversidade na empresa, eu sei o quanto que é desconfortável você ir num restaurante que às vezes não está preparado para receber um cadeirante, ou uma calçada às vezes que não está preparada para você subir, um parque de diversão que não tem uma estrutura, né? O cuidado ali com as mulheres da minha vida, né? As 3 mulheres, de uma postura mais ofensiva. Infelizmente, essa semana saiu um comentário muito chato aí que a gente viu esses dias, né? Sobre a questão da cadeira do CEO para uma mulher, né? E aí você fala, poxa, esse tipo de coisa você fala, poxa, chateia, porque você fala, a gente está num momento que ainda a gente tem discussões Verdade. de aspectos de diversidade, né, de gênero, de raça, de coisas que a gente já vem conscientizando e trabalhando há muito tempo. E aí, quando às vezes eu vejo algum desses reivindicando a causa de uma forma mais intolerante, você fala, poxa, eu consigo me compadecer, não que eu, graças a Deus, em algumas situações não passo por todas as situações, mas por ter ali algumas pessoas próximas que estão numa situação como a do meu pai, fica mais latente, né? E aí quando você vê uma empresa que está olhando para isso, não só na acessibilidade, mas na contratação, trazendo vagas muitas vezes afirmativas, para que haja não um sistema de cota, mas um equilíbrio de diversidade nos seus colaboradores, realmente é algo diferenciado. Então, de um lado a gente lamenta, mas de outro eu vejo muitos pontos positivos. Eu gosto de ver o copo positivo. A gente evoluiu Bem cheio, muito né? hoje. A gente evoluiu hoje muito em alguns aspectos. Tem oportunidade, com certeza. Mas acho que a gente vem evoluindo também de uma forma não só na tecnologia, mas também no cuidado com as pessoas. Perfeito, perfeito. Acho que eu sempre vi o copo meio cheio, né? Verdade. Acho que esse é o segredo, né? Assim, fortalecer o que já está acontecendo como positivo, né? A Exato. gente comentou num outro episódio que a gente gravou, a gente perguntou para Paula, né? Paulo, como é que é você em tech, né? Porque em SEC, parte de segurança, a gente viu
um volume menor de mulheres atuando no setor de cibersegurança. Ela comentou no curso que ela fazia o curso, ela era a única mulher em 40 homens, né? Então, como é que foi essa jornada, né? Ela contou um pouquinho, eu acho muito interessante. E eu tive a satisfação, o prazer de trabalhar com profissionais sensacionais. É uma das CISOs que eu, assim, recomendo e amo de paixão é a Roseli Amorim. Roseli Amorim foi uma colega, uma amiga, trabalhamos junto. Cara, mulher incrível, uma pessoa incrível. Acho que foi uma das melhores CISOs que eu já tive a oportunidade de atuar, assim, no dia a dia, né? Conheço várias maravilhosas, mas Uhum. tá lado a lado é diferente, né? Você Sim. vê o empenho, né? Cara, você não tem... realmente, eu acho que quando entra, você falou do comentário, às vezes uma posição contrária, acho que a gente tem que só lamentar mesmo Exato. né, e fazer diferente no dia a dia. Exato. E também trazer esses cases dessas mulheres empoderadas, né? Eu falo, por exemplo, minha esposa trabalha fora, me ajuda com a educação das minhas filhas, tem a carreira dela, trabalhou também em grandes empresas nacionais e multinacionais. Então, você incentivar ali para que também, né, Muito importante. ter um apoio ali, porque tem homens que às vezes se sentem ameaçados da esposa ganhar mais que ele, ou ter um cargo mais, eu falo assim, Deus abençoe que os dois continuem se desenvolvendo cada vez mais e não ter esse tipo de machismo mais, de preocupação que eu via muito antigamente de a mulher ter que depender do homem para que o homem possa ter, de certa forma, às vezes algum domínio na relação ou até mesmo de decisões, né? Então, acho que isso vem caindo cada vez mais e isso acho que é muito bacana. Tem que realmente incentivar e trazer essas mulheres que são potências, mulheres exemplo, Sem né? dúvida, E sem aí dúvida. cabe cada mulher escolher o que quer. Não estou falando que deve ser um padrão, cada mulher deve fazer aquilo que te agrada. Se quer ficar em casa e cuidar das crianças, que bênção. Se Uhum. quiser estar dedicada numa vida de carreira profissional, se quiser empreender, faça ela aquilo que lhe faz feliz, né? E não cabe a nós querer definir um formato, um padrão, Claro. um estereótipo do que é o padrão ideal. Pelo contrário, a gente tem que apenas incentivar elas para que elas se sintam felizes e tenham prazer no que fazem. Até porque não existe dificuldade nenhuma nisso, nenhuma barreira, né? Verdade. Exato. A gente encontrou a semana, a gente estava no evento do Mind the Sec, encontramos a Cris Dias, a Cris maravilhosa, cara. Uhum. Assim, é outro exemplo também que eu tenho na minha vida de profissional sensacional. Minha amiga, eu falei, cara, nossa, é o tipo de gente que eu indico, assim, Uhum. só falar, me dá uma referência com quem que eu falo. Fala, olha, não precisa falar com ninguém, chama a Cris, tá tudo certo, ou chama a Rô, e assim como ambas têm N outras referências sensacionais aí. Então eu falo que assim, é muito do como você falou, né? A gente ainda passa, mas é sempre entender que as coisas estão muito melhores e cada dia a gente tem tido um mercado mais aderente. E do lado, né, assim, de como companhia, tá? A empresa, independente de quem está liderando ou não, acho que a companhia ela precisa ter um olhar, né? A instituição em si ela é um órgão, ela é né, assim, ela tem um compromisso, né? Uhum. Então, assim, uma entidade. Essa entidade, ela precisa ter isso como valor. Recebi uma notícia legal, assim, essa semana eu fiquei contente. A gente fez um aporte num negócio que está na Amazônia, uma fintech, a gente tem acelerado ela lá, e essa fintech, ela distribui soluções financeiras. E por meio dessa solução financeira, surgiram outras 3 empresas. Uau. E essas 3 empresas já estão gerando emprego. Então, assim, é uma iniciativa pequena, né? Inicialmente, a gente não vê muito. Né, não é difícil a gente vê valor, mas é difícil entender o que vai vir, né? Você só planeja, Entender o potencial, você né, disso, né? acredita que vai, né? Você vê o potencial, mas antes de acontecer é difícil você tangibilizar. Você fala, Sim. será que vai? Será que não vai? E já está tangibilizando, né? Então, para nós, isso cabe aqui no Colhano Tech, né? Quando a gente deu todo o suporte de tecnologia lá, a gente está dando todo o suporte de governança, isso entra como um critério do grupo, como ambidestria de negócios, né? Então a gente sabe que hoje as companhias elas têm tirado o sobrenome, né? Então não é mais Porto Seguro, é Porto, Uhum. né? Então assim, isso é um exemplo, né? Tem N outros, Sim. mas assim, elas estão simplificando para o contexto da marca, do brand, mas diversificando o portfólio. Então, a IVE não é diferente. A gente tem buscado diversificar, olhar para outras oportunidades, mas por que não caminhos também no qual a gente consegue ser disruptivo, né, no valor social, né, e claro, sempre pautado no que para nós é muito valioso a nível de negócio, que é ter times competentes, bem qualificados, com boa tecnologia, trabalhando de forma séria, né. Então acho que também isso é importante, porque as pessoas pensam que fazer caridade ou gerar oportunidade é você ser negligente, e não necessariamente, Não. né. Acho que é gerar oportunidade de forma responsável, de forma competente, né. Acho que esse é o viés. Sustentável para o E negócio também, sustentável. né? E vão ter pessoas que vão realmente jogar a oportunidade fora. É assim que funciona. Tem muita gente que você Sim. vai abrir porta, a gente percebe dos cursos de formação, formam 2, 3. Às Uhum. vezes está com 10 pessoas ali, começam, vão saindo, no final ficam poucos. Mas os poucos que ficam são
não são poucos, são muitos, porque isso é recorrente, são muitas vidas de pessoas que abraçam essa oportunidade, que se a gente não tivesse começado vamos falar nos últimos 2 anos que a gente tem trabalhado dessa forma, a gente não teria movimentado e mudado tanta gente, né? Então Uhum. é satisfatório. Então acho que é o que você falou, não olha para os 9 que saíram, para os 8 ou para os 7, olha para os 3 que ficaram, é o copo cheio, Exato, é o meio cheio, né? Que é justamente o impacto que a gente passou a gerar. Então acho que isso é exato, muito importante. Quantas pessoas essas podem impactar ainda, né? Exato. Então é exato. um impacto contínuo, que É. você dá um start e depois só vê os Ex- frutos. Foi o que você trouxe agora, né? A sua própria história, né? Que é muito bacana de ver. Hoje, quem te olha, talvez não tenha a visão, né, da origem, né? Igual você Exatamente. falou, poxa, fiz um programa de bolsa para ajudar a pagar ali a universidade. Uhum. E aí, quando você olha hoje, na sua posição atual, quantas empresas, quantos grupos, quantas vidas, quantas famílias estão sendo impactadas, né? Lógico que aqui tem toda uma Claro. equipe, né? Mas essa equipe também está aqui hoje por conta de uma pessoa que lá atrás se beneficiou de alguma coisa. Então, às vezes a gente não tem oportunidade, né, de devolver exatamente para quem abriu aquela porta, Uhum. mas se você passa adiante e abre para outras pessoas e elas adiante, aí é a parte exponencial da parte boa da árvore, né? Você fala, fica Exatamente. incalculável o tanto de pessoas que a gente Exato. consegue transformar e realmente abençoar as vidas. São boas raízes, né? A gente Exato, tem que valorizar. Acho que exato. esse é o ponto. Bom, assim, acho que hoje falamos bastante coisa, né? Deu para conversar, conhecer um pouquinho mais do Carlão. Opa, Carlão lá É de isso aí. Campinas, Aham. né? E, bom, gente, de forma geral, agradecer aí a todos que nos acompanharam. A gente brinca aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Quem estiver acompanhando. Hoje em dia o pessoal tá via internet aí. Bom, Carlos, obrigado mais uma vez. É uma satisfação aí, né? Meu mentor, gente. Você sabe de nada. É isso Não mesmo. sabe de nada, sabe de nada. Já tá ganho já. Imagina. E agradeço aí a participação, Testolini, nosso vice-presidente, tá, Isso, agradeço. tá Obrigado, cara. chegando, Sempre um jogando aí. aprendizado muito grande. Muito bom estar contigo sempre, cara. Imagina, eu que agradeço pelo convite, foi um privilégio enorme estar aqui com vocês. Realmente foi um bate-papo muito gostoso, muito leve. E espero estar aqui mais vezes pra gente tomar o café e comer o queijinho de Minas também. Faltou queijo, cara. Pô, é sacanagem, Próxima não vez tem trouxemos que aqui, ter mas nós vamos queijo. trazer. Os próximos, se não tiver Eu queijo, tenho não tem que- podcast, cara. E aí, outra, detalhe, nós não ensaiamos, não, viu? O bom aqui é que é jogo jogado, Isso assim. aí, É verdade. isso aí. Foi, Tem que chegar e. foi igual conversa de bar. restaurante, de bar, né? Conversa de Chega bar. ali do churrasco, vamos É bater isso um aí. papo, como é que você tá, o que você tá fazendo. Realmente foi muito leve, obrigado por me receberem tão bem. Parabéns também por toda essa equipe aí que tá organizando todo esse evento aqui para nós do podcast. Realmente tem uma equipe especial aqui por trás também que ajuda, Exatamente. né, esse timaço aqui a tá performando tão bem. Parabéns. Bom, pessoal, obrigado e vamos para a próxima agora, né? Fechou. Isso aí. Fechou. Obrigado.